Gente, bem-vindos a mais um Interface com a Psiquiatria. Hoje com a Júlia Reis, que eu estou encantado dela ter aceitado esse convite. E, assim, eu estou realmente por toda uma história que já tem desde 2012, se eu não me engano, foi quando eu conheci a Júlia em Jurujuba. Antes até, Foi Thiago, antes? antes de 2012. Eu entrei em 2008. Olha só, pois é, porque eu participei de um grupo, Júlia. Você conduzia um grupo em Jurujuba de estudos de textos psicanalíticos. E eu acho que você foi minha preceptora quando eu estava dentro de alguma enfermaria de Jurujuba, no meu estágio, e depois no grupo de estudos, né? E depois, durante um tempo, eu fui seu paciente e depois, enfim, né? Acaba que há muitos anos eu não a vejo. Então, assim, hoje está sendo um reencontro muito bacana. Eu te agradeço imensamente por ter aceito esse convite. E como eu faço sempre, eu leio o mini currículo do entrevistado, né? Então, qualquer coisa me corrija, porque eu peguei esses dados do seu currículo Lattes, né? Então, a Júlia é graduada em Psicologia pela UFRJ, com especialização em Psicopedagogia e mestrado em Psicanálise pela UERJ, doutora em Psicologia pela UFMG, psicanalista pela Escola Brasileira de Psicanálise, Instituto de Clínica Psicanalítica do Estado do Rio de Janeiro, docente do curso de pós-graduação em Fundamentos da Clínica Psicanalítica, que é o FAMAT, e docente do curso de especialização do CEPAI, Instituto São Zacarias de Estudos e Pesquisas da UCAM. Falei certinho? Isso, certinho. Quer acrescentar algo do seu currículo? Então, Thiago, primeiramente agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui, principalmente falando para os alunos de medicina, né? Como o Thiago falou, né, a gente trabalhou junto lá no Hospital Psiquiátrico de Jurujuba, né? Então lá eu já trabalhava com médicos psiquiatras e estudantes, né, das especializações em residência em psiquiatria. E atualmente eu sou psicóloga hospitalar, né, do Hospital Universitário Antônio Pedro, da UF, em Niterói. Então, lá, diretamente eu trabalho com médicos da área de clínica médica, né, do ambulatório de oncologia, ambulatório de cuidados paliativos. Então, assim, tenho um trabalho muito próximo com médicos e eu acho muito importante essa interface, como disse o Thiago, né, a gente poder estar dialogando para fazer essa troca de saberes aí, e poder construir aí relações de trabalho, né, Thiago? Fantástico, Júlia. E a Júlia, assim, na verdade eu convidei com uma missão, né? Eu acho que eu tive uma formação paralela à psiquiatria, né? Num namoro com a psicanálise, e eu me vejo numa obrigação de trazer um pouquinho, né, do que é a psicanálise para dentro da graduação de medicina, porque a gente sempre fica, né, às voltas do que os artigos ou os livros indicam sempre a terapia cognitivo-comportamental. E eu queria que eles entendessem, né, o lugar, o espaço e a grandeza da psicanálise. E aí essa entrevista eu quero nortear de alguma forma a trazer um pouco desse conhecimento para quem desconhece o que é a psicanálise, né? Então, nós combinamos uma linha de perguntas, né? Eu vou estar conduzindo aqui e a Júlia se colocou aberta a divulgar, então, um e-mail e outras formas de contato. Quem tiver alguma dúvida pode contactá-la, inclusive, com outras dúvidas. E a gente pode combinar futuramente, de repente, né, um segundo vídeo né, para ampliar um pouco determinados conceitos. Tá? Então, Júlia, eu começo com a pergunta paradigmática, né? O que é psicanálise, então? Então, essa pergunta, né, é tão importante, né? O que é psicanálise? O que a psicanálise nos diz, nos ensina, né? Como é que a psicanálise está no mundo, né? Qual lugar é esse do psicanalista? Eu sei que tem algumas perguntas, né? Então vou tentar não me estender para a gente também não abarcar tudo agora, né? Mas quando a gente fala em psicanálise, quem que a gente pensa, né? Qual o primeiro nome que vem à nossa cabeça? É o nome de Freud, né? Então, Freud é o pai da psicanálise, né? Freud fundou a psicanálise. Interessantíssimo saber, né, que Freud, bem como outros psicanalistas, são médicos de formação. Eu acho isso muito interessante, né?
Lacan era um médico psiquiatra, né? Lacan e posterior a Freud, e aí a gente vai também falar um pouquinho dele depois, mas principalmente Freud, então ali nessa passagem do século XIX para o século XX, era um médico neurologista, então que estudava aí essas funções mentais e começou a se interessar muito pela histeria, né? E começou a estudar a histeria e começou a ver que tinha alguma coisa para além de um correlato orgânico, né? E eu acho que aí a psiquiatria se encaixa muito bem também. Então não tem um correlato orgânico na sintomatologia da histeria. Então o que ele começa a estudar, né? Ele começa a estudar aí uma causalidade psíquica na base da histeria. Então ele começa a ver que o sintoma tem um correlato psíquico. E aí ele, né, funda a psicanálise baseado no conceito de inconsciente. Então, tem alguns conceitos fundamentais que vêm aí quando a gente fala, né, da psicanálise. Então, Freud, como médico neurologista, estudando a histeria, chegando ao conceito do inconsciente, estudando fundamentalmente a sexualidade. Esse é o ponto de Freud e um ponto assim, que chocou uma época, né? Porque a gente está falando da época de Freud, como eu falei, né? Essa passagem do século XIX para o século XX, né? Em Viena, né? Numa época da modernidade, então uma época que não é a nossa. Muito importante também a gente situar que o sintoma, né, Tiago, ele fala de uma determinada época. Você vê onde está a histeria hoje nos manuais da psiquiatria, né, do contemporâneo. Eles tentam deixar renegado, né? Interessantíssimo isso, né? Só que na clínica ela está ali, Não né? aparece. Exatamente. Então, vários transtornos mentais, se assim a gente pode chamar, da época, da modernidade, a gente não encontra hoje nos manuais da psiquiatria, né, no contemporâneo. Então, conceitos foram sendo diluídos, né, aí, perdidos, né, numa vasta classificação hoje que você tem aí no DSM-5, por exemplo, né? Então, a gente não pode esquecer isso, né? Que Freud estudava o sintoma da época, o sintoma da época era a histeria. Então, a histérica, ela trazia essa sintomatologia no corpo, né? E alguma coisa que apontava para uma sexualidade que não estava satisfeita plenamente. Então, tinha algo aí de uma sexualidade reprimida, recalcada, né? Era uma época, né? Como a mulher aparecia naquela época? Era uma mulher reprimida, né? A mulher não podia nada. Então, aparece aí o sintoma histérico como um modo, né, dessa mulher daquela época falar alguma coisa de si. E Freud começa a escutar as histéricas e a criar todo um método psicanalítico baseado na escuta do inconsciente. Né? Inconsciente é isso, né? E aí ele faz alguns conceitos, né? Ele formou alguns conceitos, né? Inconsciente, consciente, pré-consciente, né? Então, consciência é tudo aquilo que a gente tem conhecimento, tem noção, sabe do que fala, né? O inconsciente fala sem a gente saber dele, né? Freud vai dizer, o inconsciente aparece através dos sonhos, dos sintomas, dos atos falhos. O que é um ato falho, né? Ato falho é quando a gente fala alguma coisa, mas não queria falar conscientemente, mas é um modo do inconsciente se manifestar. Então, Freud começa a fazer essas formulações sobre o nosso funcionamento mental, sobre o funcionamento da nossa psique. E ele constrói aí toda uma teoria muito fundamentado, né, Tiago, nos casos clínicos. Freud ele tem uma teoria sustentada nos casos clínicos, né? Então, ele estuda a histeria, ele estuda a neurose obsessiva, ele estuda a psicose, todas, né, essas estruturas ou esses transtornos a partir dos casos clínicos que ele atendia. Né? Então, ele era um estudioso, né? Um pesquisador, um cientista, que fundou uma teoria que tinha um método. E aí ele descreve todo
o método, né, psicanalítico, qual deve ser a atitude do psicanalista diante do paciente, né, uma atitude empática, de não julgar o paciente, né, não entrar naquele campo super egóico, de crítica, de julgamento do certo, do errado, de uma moral. Na psicanálise não tem isso, né? É um lugar onde você pode falar tudo sem ser julgado. E aí é onde aparecem, né, as fantasias, as perversões, tudo isso que a gente constrói na nossa cabeça que a gente não fala para ninguém, mas a gente pode falar em análise, né? E aí tem isso, né? É um processo, que diz Freud, né? Um processo longo, um processo profundo, né? Por quê? Porque a gente chega da história do paciente atual até a história pregressa, né? A gente vai lá na infância, Freud vai dizer, né? Há uma pedra angular aí na psicanálise que é o complexo de Édipo. São essas relações das crianças com seus pais, com esse casal parental, né? E é isso que Freud busca resgatar na história do sujeito para entender principalmente, Tiago, a relação, como o sujeito se constrói psicamente a partir da relação entre ele, sujeito do inconsciente, com o outro. Júlia, E isso então aí vai permear a nossa vida toda. você citou que a psicanálise surge numa determinada época, num determinado contexto, mas ela, pelo visto, então continua tão atual quanto possível, assim. Porque tudo que você Exatamente. colocou hoje, né, as relações que envolvem a infância, os conflitos, isso tudo é do nosso momento, inclusive, né? Acho que isso vai ser atemporal, pelo visto, né? E aí a gente tem os autores aí pós-freudianos, né, que utilizam Freud como base e passam a pensar na sintomatologia mais atual, né? Ou seja, como a gente pode pensar nos dias de hoje essas psicopatologias aí do contemporâneo, né? Como a drogadicção, a anorexia, a bulimia, o transtorno do pânico. Então a gente utiliza sim, né, a teoria freudiana, mas com essas contribuições mais atuais do campo freudiano para pensar, né, como esses sintomas respondem a uma determinada época. E aí tem muita teoria em torno disso, mas dizer isso, né, que a psicanálise ela tem um método, né, um método psicanalítico, ela faz um diagnóstico diferencial, estrutural, então nosso diagnóstico é estrutural, né? Neurose, psicose ou perversão, a partir de certos índices que a gente observa na clínica, e que se constrói uma direção de tratamento com base nesse diagnóstico, né? Então, a gente tem assim, esse arcabouço teórico aí, uma metodologia psicanalítica construída. Muito bacana. Agora, me explica uma coisa, né? O que é essa diferença de ser um psicólogo e ser um psicanalista, né? Como é que um psicólogo se torna um psicanalista, né? Tira essa dúvida para a gente, por favor. Pois é, isso é uma confusão comum, né, Tiago, entre psicólogo, psicanalista e psiquiatra, não é verdade? Uhum, exatamente. Tem muitos pacientes no hospital que falam, doutora, me passa um remédio, doutora. E eu digo, um remédio não vou te passar, porque eu não sou médica, né? Tem um médico que é um médico psiquiatra. Então, todas essas distinções são importantes, né? Cada um tem aí o seu saber constituído. Então, qual a diferença de um psicólogo para um psicanalista, né? O psicólogo, ele faz uma faculdade de psicologia, né? É uma faculdade que tem uma duração de 5 anos. E ali onde você aprende todo o embasamento teórico da psicologia, né? Como a psicologia nasce, a diferença entre as áreas da psicologia. Então, a gente tem uma psicologia que é uma psicologia cognitivo-comportamental, uma psicologia do desenvolvimento, temos a psicanálise. Então, você tem aí diversas áreas, né, de atuação da psicologia. A psicologia hospitalar é um campo que está, né, em crescimento.
Então, a gente tem aí diversas áreas da formação do psicólogo, que é uma faculdade que você faz em 5 anos, e que ao final, né, um psicólogo passa também por uma certificação, assim como vocês, né? Vocês têm o CRM, a gente tem o CRP, né? O psicólogo, para atuar, ele tem um registro, né? Em relação a uma certificação, né, dessa formação que ele fez. Então, ao final da faculdade, ele vai escolher uma linha teórica a conseguir, né? Ele pode ser o cognitivo comportamental, o psicanalista, psicólogo gestalt, ele escolhe uma linha de atuação. E o psicanalista, né? Como se forma? O psicanalista tem um registro, o psicanalista não tem nada disso, né? Não tem registro nenhum, não tem uma faculdade, né? O que a gente tem são formações de psicanálise, né? Assim como eu fiz minha formação de psicanálise em uma escola, tem diversas escolas de psicanálise, né, com orientações dentro da própria psicanálise diferenciada, e é uma formação que dura de 2 a 3 anos, e você pode ter atuação clínica ou não, né? Tem algumas formações que são teóricas. E o interessante é que muitas escolas, inclusive a minha, aceitava pessoas que não fossem psicólogos para fazer a formação em psicanálise. Então, a gente tinha um colega que era professor de matemática, Olha só. fazendo a formação em psicanálise. E é incrível, né? Porque Lacan, ele tem todo um estudo da psicanálise com base em conceitos matemáticos, né? De grafos, enfim, várias formulações, conjunto, ele utiliza várias formulações. Que é isso, né, Tiago? Freud, Lacan, outros tantos psicanalistas são sujeitos inteligentíssimos, estudam demais, têm um conhecimento no campo da filosofia, da matemática, de diversos saberes, né? Então, para ser psicanalista, em certas escolas, você nem precisa ser psicólogo, você pode ter uma formação em nível superior, qualquer que seja, já te habilita a fazer uma formação de psicanálise, mas que você sai com um diploma que você também pode não fazer uma formação em psicanálise e se dizer psicanalista, se você fez uma faculdade de psicologia. Porque é Complexo. uma linha Uhum. da psicologia. Entende? Então, tem uma frase interessante, né, do Lacan, que ele fala que se tornar psicanalista é algo que se autoriza, é um autorizar-se de si mesmo. Quer dizer, um processo que você pode se autorizar enquanto psicanalista se você tiver feito uma formação, se você estiver em análise, se você fizer uma supervisão clínica. Então, Lacan vai falar que tornar-se analista é baseado nesse tripé: a teoria, a clínica e a análise pessoal. Pois é, isso é uma Então, a questão, análise né? pessoal é fundamental. O psicanalista tem que ser analisado, ele tem que passar por um processo de autoanálise. Auto não, na verdade, ele tem um supervisor que vai fazer a análise dele, para que ele, então, analisado, possa analisar outras pessoas. Tem uma cadeia. Exatamente. A análise é um processo fundamental. Tanto que a gente, na faculdade de psicologia, começa a fazer análise ou a terapia desde muito cedo. Uhum. Por quê? Porque a gente precisa lidar com as nossas próprias questões para que isso não apareça ali no setting terapêutico. Ou para que eu não tome as questões do outro para mim. Imagina, você vai na terapia ou na análise e seu psicólogo ou psicanalista começa a chorar com você. Nossa, você está sofrendo, eu quero te ajudar. Não se trata disso, né? Você tem que ter uma postura empática, mas tem um certo distanciamento, assim como o psiquiatra, né, Tiago? Para você conseguir ajudar o outro da melhor forma, mas sem se misturar com o sintoma do outro. Esse é que é o ponto. E, Júlia, você falou o nome Lacan algumas vezes, né? Então, e eu sei que, na verdade, você é uma psicanalista lacaniana, né? O que é isso, então, de você ser, né, de uma formação freudiana ou lacaniana, né? Explica um pouquinho disso para a gente, por favor.
Então, essa diferença, né, entre as psicanálises que você tinha até pontuado antes, né, Tiago? Então, dentro da própria psicanálise, você tem linhas de pensamento, né, linhas diferentes, né? Todos são freudianos. Freud é o pai da psicanálise. Todo mundo bebeu em Freud, no conhecimento do Freud. Mas o que a gente tem depois do Freud são os pós-freudianos. Né? Então, a gente tem aí 3 linhas fundamentais. Né? A gente tem a linha freudiana, né? Que é essa escola que é austríaca, que é do Ferenczi e da Ana Freud. Então, assim, muitas escolas ainda estudam Ferenczi. Eu estudei Ferenczi na faculdade, né? É uma professora que era ferenciana e winnicottiana, então tem toda uma teoria diferente sobre o trauma, sobre a relação entre o sujeito e o outro. E a gente também vai ter a linha winnicottiana, né, que o Winnicott também era um médico, olha aí, era um médico pediatra, né, e psicanalista, e ele tratava muito as crianças, né? Então ele faz toda uma teoria, né, sobre a dependência da criança em relação à mãe, né, e de uma independência, né, que é construída no sentido da autonomia e de uma separação que é importante, né, que a criança faça em relação à mãe. E eu gosto muito, né, eu comecei psicanálise estudando o Winnicott, né, e ele dizia assim, tem uma frase que me marcou muito, né, ele dizia que a mãe, ela precisa ser suficientemente boa, não totalmente boa. Nenhuma mãe é totalmente boa. É preciso que a mãe fale de falhar. É preciso que ela coloque essa falta para a criança, porque é a falta que abre caminho para o desejo. Então, assim, o Winnicott é interessantíssimo. Lacan também bebe um Winnicott para fazer algumas formulações sobre o objeto, na teoria dele. E, por fim, então, a gente tem a linha lacaniana, que é a escola francesa, né? Como disse, Lacan também era um médico, né? Um médico psiquiatra, que começa, ele faz uma tese de doutorado dele, em 1932, sobre a paranoia. É interessantíssimo, eu não sei se você teve a oportunidade de ler a tese do Lacan, eu tenho, né? É um livro, está publicado, é interessantíssimo. E ele faz a análise da paranoia baseado no caso Aimé, que é um caso muito interessante. E ali ele começa a rechear esse estudo dele, né, da psiquiatria, com conceitos da psicanálise. E aí Lacan, né, se escreve aí, né, no campo freudiano como um grande nome da psicanálise, né? E hoje já não está mais entre nós. E aí a gente tem os pós-lacanianos, né? Que são as diversas escolas aí que utilizam Lacan, né? Mas cada um à sua maneira, né? Cada escola com suas regras em relação à formação, à própria análise. Por exemplo, né? Não sei, isso é interessante para a gente pensar. Na época de Freud, né, o sujeito entrava em análise, o sujeito ia fazer análise, e as sessões eram de 4 a 5 sessões por semana, Tiago. Uau! Imagina. Imagina isso, né? É o que a gente diz, né? Era a época de Freud, né? Hoje, isso é possível? Muito difícil. O indivíduo não tem esse Pela tempo, né? questão, Não tem. pela questão do tempo e pela questão do dinheiro. Financeira, exatamente. Do que se paga. Então era algo assim, uma psicanálise muito idealizada que algumas escolas, ainda escolas mais clássicas, tentam fazer isso. Né? Para você ser analista, você tem que fazer análise 3 vezes por semana, umas coisas assim também, né? Tempo de sessão na época do Freud ou do próprio Freud era algo limitado a 40, 50 minutos ou era uma coisa infinita também? Como é que era isso para o Freud? Não, era bem standard, era bem definido, era de 40 a 50 minutos, né? E aí com Lacan é que surge essa ideia, né, do tempo lógico, né, do corte analítico de sessões, e aí tem toda também uma fantasia em torno disso, né, Tiago? Não é que o sujeito vai entrar para fazer análise, tá, gente? Que isso vai se dar em 5, 10 minutos e vai ter esse corte analítico. Isso é muito clássico, né? Isso era praticado lá na França, lá em Paris.
Aqui a gente costuma seguir mais uma orientação até freudiana desse tempo, né, da sessão, que dura de 40 a 50 minutos, que é o tempo para o sujeito falar, né? Uhum, uhum. Deixa eu dar uma continuidade aqui, então. Ah, Pode. não, eu não estava nas minhas perguntas, mas eu tenho que falar disso, né? Porque me perguntam isso Tiago, você vai mandar para um psicanalista? Eu vou ter que deitar no divã? É a pergunta também. Ah, essa pergunta é importante. Então, o que que significa isso, né? Deitar no divã. E aí tem uma foto clássica de Freud que ronda também, que é aquele divã do Freud, né? Aquela coisa maravilhosa, né? Que é o divã também, né? O divã é um sofá, né? É um lugar onde se deita. E por que se deitar? Ou seja, o sujeito vai começar na análise, não vai deitar. Ele vai ficar sentado por muito tempo. Por quê? É um processo das entrevistas iniciais, das entrevistas preliminares, onde a gente vai ouvir o sujeito vai falar da vida, vai falar de tudo, vai falar do que quiser, né? E o analista está ali naquele lugar, como diz Freud, né? De uma atenção flutuante, né? Atento a tudo que o sujeito fala e escutando esses elementos inconscientes. E qual o momento que o sujeito se deita, né? É um momento decidido. Hoje em dia, assim, a gente posterga muito isso, né, Thiago? Porque a gente tem toda uma questão do diagnóstico primeiro. Então, a gente precisa saber se o sujeito é neurótico para ele poder deitar, né? A gente não vai colocar um psicótico deitado, porque ele não vai sustentar ficar sem o olhar do analista. Então, tem toda essa questão, né? Por que um sujeito deita no divã? Para que ele não olhe para o analista, não fique ali vendo, esperando alguma coisa do analista, olhando a expressão que o analista faz e que ele possa olhar para algum outro ponto e que possa se concentrar nas suas questões mais, né, mais inconscientes, mais regredidas, mais reprimidas. Então, por isso que o sujeito se deita. Em que momento? Pode levar muito tempo, assim, o sujeito pode ficar 2, 3 anos na análise sem deitar, ou não, né? Muitos já vêm fazer análise de um processo anterior, já tem algumas questões trabalhadas. Então é isso, não quer dizer que ele vai se deitar diretamente, não quer dizer que ele vai se deitar, né? Isso é algo que é construído em análise sob transferência. Transferência também é um conceito importantíssimo para a gente na nossa área, né? Não só da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria, mas na relação sujeito-outro de modo geral, né? O médico com o paciente. Né? Estabelecer essa transferência com o paciente e entender também que tem sentimentos por nossa parte, né, que Freud vai nomear de contra-transferência. Ou seja, aquele paciente que a gente fala, ai, lá vem esse paciente é chato. São sentimentos que você tem. Alguma coisa ali no paciente te convoca, né? Pode ser algum traço que te lembra, sei lá, da sua mãe, do seu pai, do seu tio chato. Tem alguma coisa ali que você não suporta, né? E que te convoca esse sentimento de contra-transferência. Mas é preciso que você esteja atento a isso, para não deixar isso se misturar na sua relação de tratamento, de cuidado com o paciente, né? Porque você está ali para cuidar do outro. Na graduação de medicina, são dois conceitos que a gente trabalha muito, transferência e contra-transferência, para ensinar os alunos, né, a identificar isso, a entender, a trabalhar isso, a melhorar a relação com o paciente a partir disso, né? Então, importantíssimo. E isso são conceitos que vêm do Freud, né? Legal. Júlia, qual a diferença entre TCC e psicanálise? Né? Qual é esse contraponto, assim, entre essas duas formas de intervenção? E aí eu acho interessantíssimo isso que vocês tenham, né? Que vocês possam escutar, né? A psicanálise e a terapia cognitivo-comportamental. E eu acho que quem vier falar, né, de terapia cognitivo-comportamental vai poder dar ainda mais conteúdo para vocês, né, em relação a isso. Mas uma diferença fundamental que, como já diz o nome, né, terapia cognitivo-comportamental é um ramo da psicologia, né, e que trabalha, né, essa relação do sujeito com o outro, mas por uma via da cognição, de algo que é aprendido, de algo que está ali no campo do comportamento, da cognição e do comportamento.
há uma diferença aí fundamental para a psicanálise, porque a terapia cognitivo-comportamental está muito baseada em crenças centrais, né? Isso no que está a nível da consciência. A psicanálise vai justamente buscar o que está no inconsciente do sujeito. Então, há uma diferença fundamental, né? Se eles estão ali no nível da consciência, do aqui e agora, do fazer. Então, tem muito essa coisa do treinamento, do comportamento, né? A psicanálise vai entender que, na base do comportamento, tem uma causalidade psíquica inconsciente. O sujeito está dominado pelo inconsciente, né? Há ali um mecanismo de repetição, né? Que o sujeito vai repetir ao longo da vida se ele não tratar esses aspectos inconscientes. Por exemplo, e aí é muito mais fácil para os alunos entenderem, né? Por que eu me relaciono com um tal tipo de pessoa? As meninas me falam muito isso, né? As mulheres. Eu tenho dedo podre para homem. Eu só escolho o homem que me coloca na posição de objeto. Ou só me meto em relação abusiva. O que você tem a ver com isso? É você que se mete na relação abusiva. Então, o que você tem a ver? O que você está repetindo aí? Por que se coloca na posição de objeto diante do outro? E não consegue dar lugar ao seu desejo? Então, é isso que a gente vai investigar. E isso tem relação, como diz Freud, né, com aquele momento lá da infância, com o complexo de Édipo, com as saídas do sujeito diante do Édipo, né? Essa relação fundamental do sujeito com o outro e com a linguagem. Então, a gente vai lá, a gente vai mais fundo. Por isso que muitas críticas existem à psicanálise, porque é um processo longo. Não é imediato, né, Tiago? Precisa-se de um investimento de tempo, de se falar, de se escutar. Então, acho que é uma diferença fundamental. Agora, eu vejo assim, né, a terapia cognitivo-comportamental acaba sendo muito vista em estudos por ter estratégias padronizadas onde você encaixa todos. Eu acho que a psicanálise tem uma estratégia individualizada, né? Então, acho que ela é muito mais individual para aquele sujeito do que encaixar todas as pessoas em estratégias ou fluxogramas. Eu sou suspeito para falar, eu puxo a sardinha para a psicanálise, mas eu acho que as duas têm o seu lugar, né? Tem o seu momento, mas eu acho que tem essa questão mais individual, né, no cuidado do indivíduo através da psicanálise do que da cognitivo-comportamental, que vai ter uma meta, às vezes, até de tempo, né? X sessões você já tem que ter um resultado, mas sem, Sim. muitas vezes, achar a causa inconsciente, né? Você não vai mexer muito nessa caixa de Pandora, que talvez... Sim, a gente não tem essa previsão, né, Tiago? Vai de 15 a 20 sessões. Sei lá quantas sessões são, né? É o tempo do sujeito. Tem gente que fica anos e anos na análise, né? A análise é um processo, para além de um processo de autoconhecimento, né? Mas de você se haver ali com o seu sintoma. Legal, legal, gostei. Bom, Júlia, aliás, né, é justamente a próxima pergunta, né? Quanto tempo dura uma terapia psicanalítica para haver uma resposta terapêutica? Isso, então, acho que está respondido, né? Depende de O cada tempo do um. sujeito, depende de cada um, né? E tem essa urgência muito, né? Essa urgência do contemporâneo, de resultados a curto prazo, né? Da eficácia, da eficiência. E a psicanálise você vê os resultados, né? Mas também não, talvez não sejam os resultados tão imediatos, né? Mas você vê diferenças, né? Na vida do sujeito, no modo como ele se relaciona com o outro, no modo como ele se relaciona com o seu sintoma, com as suas fantasias. E eu acho que é isso, né? Ninguém melhor para falar de um processo de análise do que um paciente que passa por isso, né? Do que alguém. E nós também. Então, eu também tenho um processo de análise pessoal longo, né? Já mudei de analistas algumas vezes, acho que eu estou na 4ª analista, mas é um processo longo que para a gente é fundamental, porque faz parte da nossa formação. Além da questão pessoal, da nossa formação profissional, né? Isso é muito legal. Exatamente. Júlia, na sua prática, que patologias se beneficiariam
da terapia psicanalítica? Então, tem muito isso também, né, Thiago? A gente vê isso. TCC serve para tais tipos de pacientes, a psicanálise para outros tipos, né? O que a gente defende é que todos os pacientes se beneficiam, né, da psicanálise. Você não tem essa diferença, né? Começando por Freud, né? Freud começa a atuação com neuróticos, então ele trata, né, histeria, fobia, neurose obsessiva, paciente, e aí depois no campo da psicose, né, esquizofrênicos, melancólicos, maníacos depressivos, enfim, acho que já incluímos quase todos aí, né? Mas eu acho que é isso, assim, todos os pacientes se beneficiam desse processo, que é um processo psicanalítico, né, da terapia psicanalítica. Aliás, assim, né, a pergunta, eu não sei nem se está aqui no meu roteiro. O paciente psicótico, ele é um paciente todo próprio, né? Eu não sei, assim, se todo psicanalista se propõe a tratar o psicótico, mas o psicótico, ele pode ter um resultado positivo, enfim, dentro do processo psicanalítico de terapia. Isso é interessante você falar, né, Tiago? Como a gente passou pela rede de saúde mental de Niterói, eu também fiz estágio no Pinel, fiz estágio em uma outra clínica de saúde mental particular no Rio, então tenho experiência assim, no campo da saúde mental. Você sabe, né? Até em Niterói hoje, nos CAPs, a gente tem alguns psicólogos TCCs, né? Então, talvez na nossa época a psicanálise dominasse mais, né, Tiago? Hoje a gente tem outros saberes aí atuando, mas eu acho que é isso, assim, no começo da teoria freudiana, Freud mesmo teve um impasse em relação à clínica de psicóticos, né, em relação à eficácia para esses pacientes, mas ele vai lá e faz todo um tratado do caso Schreber, que é um caso clássico aí de psicose, mas ele não atendeu o Schreber. Ele estuda a psicose, o caso Schreber, a partir do livro publicado pelo Schreber, né, que é Memória de um Doente de Nervos. Então, ele estuda a psicose através da literatura, que também é muito interessante, né? Então, a psicanálise também tem essas interfaces aí, né? Com a literatura, com o cinema. A gente dialoga muito com esses outros campos, é muito interessante. E aí vem Lacan, que inaugura o estudo dele pela psicose, né? E ele diz, o ensinamento do Lacan, não devemos recuar diante da psicose. Lindo, né? É lindo, né? O psicanalista tem muito a dizer aí e tem muito a fazer aí. Então, o psicótico é esse paciente que, diferente do neurótico, como a gente disse, né, é muito reprimido, com essa sexualidade recalcada. O psicótico, de modo contrário, em função do Édipo, por isso que o Édipo é fundamental, né? Ele tem uma saída diante disso, do Édipo, que é a não internalização da lei. Então, ele não tem a lei na sua estrutura. Então, o inconsciente dele, ele está a céu aberto. Então, a gente vê isso de modo lindamente, né, na psicose, que são esses fenômenos da linguagem, que é o delírio. Assim, quem trabalha com psicótico e gosta, né, é um encantamento, né, Tiago? É uma clínica que te ensina sobre tudo. Você sai dali modificado. E outra coisa, assim, Tiago pode falar disso também, né? Não há um dia no hospício, ou no CAPS, ou nos lugares aí onde, né, a gente atua, que seja igual ao outro. Você não tem previsibilidade. E, Júlia, eu acho Ali é que da isso ordem que do acaso. é tão maravilhoso o que a gente faz, né, em saúde mental, né? Nossos pacientes são únicos, não existe um paciente igual ao outro, não existe um dia igual ao outro, né? Não existe marasmo, não existe, né? Que, assim, é uma propaganda a vocês, né, que querem uma vida fantasticamente maravilhosa, né? Venham para a psiquiatria, venham para a psicologia, venham para a psicanálise, né? Porque Você realmente não vai ter monotonia, né, Tiago? nunca, Não há monotonia. de maneira nenhuma. Bom, deixa eu ver o nosso tempo aqui. Senão, Veja aí.
Se depender, Júlia, eu vou levar horas aqui conversando, porque essa conversa é fantástica. Quando um médico deve pensar em encaminhar um paciente para terapia? Aqui, na Então, verdade, abre até não só para psicanálise, né? E eu nem coloquei a palavra psiquiatra, né? Eu coloquei a palavra um médico, um generalista frente ao seu paciente, né? Por que ou quando encaminhar, né, para terapia ou para psicanálise? Como é que é a sua opinião e sobre isso? aí são os médicos de modo geral, né, Thiago? Não só para o psiquiatra. Então, Uhum, uhum, e isso assim eu falo com propriedade, né? Porque lá no Hospital Universitário Antônio Pedro a gente recebe muito encaminhamento dos médicos de diferentes clínicas, assim, inimagináveis, né? Não só essas áreas assim mais comuns, que seria oncologia, onde a gente tem pacientes muito deprimidos, né? Muita dificuldade de lidar com esse diagnóstico, mas de outras áreas, assim, cardiologia, né? Pela questão da ansiedade, né? Dermatologia, qualquer clínica a gente recebe paciente. Por quê? Né? Porque o médico identifica alguma dificuldade ali do paciente de lidar com o seu sintoma, uhum. alguma relação familiar. Às vezes o paciente vai numa consulta com o médico e começa a falar da família. Mas a minha filha, aconteceu isso, mas não sei o que, mas não sei o que lá. E o médico fala, nossa, o paciente é ansioso, né? O que está acontecendo? Ou não, né? Um paciente deprimido. Então, poder ter essa sensibilidade, né? Essa formação do médico clínico é importante, né, Thiago? Do médico clínico aberto, né? Que possa identificar ali, que possa ver o paciente como um todo, não um médico generalista, um médico generalista e não um médico especialista, né? Mas que possa estar atento a isso, né? As relações do sujeito com o outro. Júlia, eu vou E botar um não contraponto. somente aquilo, né? O sintoma, né? Aquilo Uhum. que o cara está vendo, o que se vê. Eu vou botar um contraponto aqui, aproveitando que, né, a maioria das pessoas que vão estar assistindo esse vídeo, né, são os acadêmicos de medicina. Direcionar o paciente para um psicólogo ou para o psiquiatra não pode ser uma tentativa de se livrar desse paciente ou de você não ter, não querer ter a responsabilidade da escuta, de ouvir. Porque a gente vê também Uhum. muito, Júlia, na prática, à medida onde o paciente tem uma pressão de fala, ele tem questões emocionais, familiares, onde ele tenta falar isso com o médico, ele não se vê nessa figura de quem precisa estar escutando. Então, aquelas consultas ultra rápidas, onde o indivíduo quer rapidamente finalizar a consulta com uma prescrição, só que é papel do indivíduo médico escutar também o paciente e muitas das vezes, se o médico se permite esse papel, ele vai ter no processo justamente, né, transferencial uma mágica ali, porque o paciente sai dali muitas vezes sem o sintoma ou com o sintoma minimizado, né? Então, não percam essa preciosidade que é a escuta, porque isso faz parte do processo terapêutico, inclusive dentro da clínica do médico. Não percam isso, Sim, porque é muito sim, precioso, né? Ao mesmo sim, tempo, né, claro. vocês fizeram a escuta de forma adequada, né, de forma brilhante, perceberam que a partir dali vocês podem encaminhar então, né, para um profissional que vai fazer uma continuidade dessa atenção, né, de forma mais pormenorizada, né, com mais entendimento até do que vocês vão ter dentro da especialidade de vocês. Aí sim, encaminhem com propriedade, né, que vocês vão estar fazendo um super serviço para a história de vida do paciente de vocês, né? Mas isso é fundamental, Thiago, não deixar de acolher o paciente. O paciente quer ser acolhido. Uhum. O que eu mais escuto de queixa de paciente em relação a médico é isso. Ele não me escutou, Uhum. eu me sinto abandonado. Ou ele só fala termos médicos, eu não entendo nada do que ele falou. Eu escuto muito isso, Thiago, né? Isso é gravíssimo. Nas enfermarias de clínica médica. Né? Porque isso, né? Qual é a linguagem que você fala com um paciente SUS, Uhum. Uhum. um paciente que pode, né, além da pobreza financeira, pode ter também um empobrecimento cultural, cognitivo, e até porque a linguagem médica é difícil, né? Nem eu entendo muito a linguagem médica. E o que você consegue passar para o paciente? Então, muitas vezes eu, como psicóloga, ia até o leito do paciente. E uma das primeiras perguntas que eu fazia é como você está, né? O que aconteceu? Por que você está internado? O que você tem hoje?
E muitas vezes eu não sei, o médico não me explica, o médico não me fala. Ou o médico falou alguma coisa e eu não entendi nada. E às vezes eu ia com o médico, na hora do médico comunicar, né, falar alguma coisa do boletim, para entender isso, do que o paciente se queixa. E é algo fundamental que a gente tem discutido, né, no currículo da medicina, nos dias de hoje, essa questão da comunicação. Uhum. Uhum. Comunicação de toda e qualquer coisa, né? Tem a comunicação de mais notícias, que a gente sabe que é dificílima, mas é comunicação, assim, de coisas comuns do cotidiano, né? Você não precisa fingir um notório saber para poder se colocar num lugar, né, num pedestal. Isso é desnecessário e você não vai conseguir atingir o seu objetivo, que é a melhora do seu paciente, né? Você tem que manter, Exatamente. você tem que usar a linguagem dele, não a sua. Para conversar com um termo técnico, fale com outro médico, né? Você tem que colocar na tradução, né, cultural do que o paciente entende. Isso a gente tem que, né, reforçar sempre, Júlia. Te E é agradeço por muito ter... curioso, Thiago, porque nos rounds, né? Lá a gente fazia rounds semanais com toda a equipe. O psicólogo é aquele profissional que muitos chamam de chato, né? Porque o psicólogo pergunta tudo, mas o que é isso? Uhum. Ah, vamos fazer uma colostomia. O que é colostomia? As perguntas mais. Não, mas o que você falou para o paciente? Falou que ele vai ficar com o saquinho pendurado? Mas... Que ele não vai, que ele vai ficar, sei lá, quanto tempo que ele vai ficar com esse saquinho? A angústia dele é ficar com esse negócio, ter que limpar isso, ter cheiro ruim. Tem cheiro ruim? Sério, que Então legal. é isso, É. assim, Uhum, uhum. é isso, né? É o que o paciente quer saber. Pois é. Ou você não fez o seu papel, é simples assim, né? Aí Fundamental o isso. paciente chega no psicólogo e vai falar mal de vocês, tá vendo? Então, cuidado. E, Júlia, assim, né, a gente está falando do encaminhamento para o terapeuta, né? Quando um psicólogo pensa em encaminhar um paciente para o psiquiatra, como é que é, né, ao contrário? A chegada, né, foi primeiro a terapia, né? O que seria, né, uma escuta que te faria, né, solicitar que esse paciente fosse, então, para uma intervenção medicamentosa, que vai ser o que o psiquiatra vai fazer, Uhum. né? Uhum. Então, isso também é algo, né, muito importante e fundamental para a gente, né? Principalmente a gente que trabalhou, né, na rede de saúde mental, trabalhou com psicóticos, a gente sabe o quanto a medicação é fundamental para tirar o sujeito de uma crise. Apesar da gente saber, né, que tem psicóticos que se estabilizam sem medicação, mas esses são a exceção, né, Uhum, Thiago? uhum, Mas é algo que eu acredito, né, e a gente defende que é algo que se dá em conjunto, né? Também não adianta o sujeito estar somente medicado e não trabalhar essas questões internas, uhum. né? Porque ele vai ficar ali estagnado ou precisando de doses cada vez maiores da medicação, ou vai sempre se queixar que a medicação isso não está fazendo efeito. Então, é um trabalho que a gente faz em conjunto, né? E para mim, assim, é fundamental esse encaminhamento quando o sujeito está num sofrimento muito grande, né? Quando o sujeito ele não consegue lidar, está realmente em sofrimento, né? Para além do choro, né? Aquele choro angustiado, é uma ansiedade muito grande, né? Que impede ele de realizar bem o seu trabalho, de lidar bem com seus familiares. Algumas relações, né, compulsivas ou impulsivas, também em relação à sexualidade, em relação ao consumo de objetos, e a depressão, né, uma depressão importante, né, uma depressão mais grave. É porque é diferente, né? Tem aqueles pacientes mais entristecidos e tem aqueles que você vê uma dificuldade grande, assim. E é algo que a gente propõe, né, Thiago, para o paciente, a gente sinaliza, olha, eu estou achando que você não está bem, né? Estou querendo te encaminhar para um psiquiatra. Tem paciente que topa, vai, e tem paciente que não quer, Thiago. Eu Tem sou paciente que muito fala, não, prático. Júlia, eu não preciso. Uhum. Não, agora ainda não. E é o paciente que vai te dando essa medida também. E tem aqueles que você fala, não, você precisa sim, vou insistir aqui, porque você tem que ir a um psiquiatra. É aqueles pacientes muito prostrados e aí que não conseguem sair de casa. Então, é quando o paciente está num sofrimento psíquico grande.
né? Ou naquelas formas mais graves, né, em que ele ameaça a própria vida ou a vida de outra pessoa também, né? É um caso de encaminhamento urgente. Júlia, a gente fala muito do paciente com transtornos mentais fazer terapia, né? O paciente com doenças clínicas também devia fazer psicanálise? Devia ser encaminhado, assim? Como é que é a sua opinião? Pois é, para a gente, vai depender da demanda do paciente, né? É diferente quando você está numa instituição em que não tem muita escolha, né? Você está numa instituição de saúde mental, você vai passar pela vista do psicólogo, né? Ou do psicanalista e do psiquiatra. Quando, por exemplo, no meu trabalho como psicólogo hospitalar, eu sempre fazia uma entrevista inicial. Eu ia conhecer o paciente e me apresentava e via se ele queria continuar falando, se ele queria continuar sendo encaminhado. Então, depende, assim, tem paciente que está ali internado e que não tem grandes questões com isso. E tem pacientes que vão aparecer, né? Vai aparecer uma dificuldade maior de lidar com essa internação, aí já aparece algum elemento de ansiedade, angústia, depressão. Então, assim, depende mais da demanda do paciente, né? E de alguma coisa ali que a equipe, por exemplo, sinalize, né? Muitas vezes a equipe vem me sinalizar, a equipe de enfermagem ou médico, Júlia, dá uma olhadinha em fulano não tá bem. E aí a gente vai dar uma olhadinha em fulano. Mas assim, entrar, né, fazer terapia ou não, né, fazer análise ou não, vai da demanda do sujeito. O sujeito quer, ele tem desejo de estar ali, porque é isso que vai fazer ele avançar. Se for contra a vontade dele, não vai permanecer, porque não tem sentido, né? Ele não está no momento de aceitar, né, a entrada da análise da terapia na vida dele, a promover essas mudanças, né? Porque quem promove as mudanças é o próprio sujeito. E aliás, Júlia, assim, né, não estava no script, eu vou fazer a última pergunta que me veio na cabeça agora, tá? Espero que não seja uma pergunta, né, que seja muito complexa, assim, mas é algo que uma vez eu ouvi isso cedo, quando eu comecei a estudar as questões, né, dos transtornos mentais, quando eu comecei, né, a percorrer os caminhos da psicanálise, e isso mudou muito a minha forma de pensar, e eu quero deixar, na verdade, no ar com alguma resposta sua para os alunos que querem fazer psiquiatria. Eu acho que isso vai ser um gancho para eles pensarem os fenômenos psicóticos de uma outra forma, né? Nós poderíamos dizer que os fenômenos psicóticos, eles são uma tentativa do indivíduo de uma busca por uma cura? Isso é importantíssimo, né? Essa pergunta é fundamental, porque a gente tem muito, né, esse conceitualizações sobre o delírio, né, na psiquiatria clássica, como uma patologia, como um déficit, né? Como algo que é um prejuízo para o sujeito. E Freud vai promover toda uma torção em relação a esse pensamento, né, sobre o delírio. Ele vai dizer que o delírio por si só já é uma tentativa de cura, uma tentativa de solução, uma tentativa de dar sentido a essa loucura toda que o psicótico vive. Então, ele utiliza esse caso de Schreber, e quem gostar de psiquiatria, né, de psicanálise, tiver interesse em ler esse caso, é um caso lindo, né, um caso incrível que o Freud escreve, baseado nesse livro, né, As Memórias do Presidente Schreber, onde ele fala que a partir da construção de um delírio, né, Freud chama de uma metáfora delirante, onde Schreber pensa-lhe ser, nesse delírio, a mulher de Deus, é onde ele constrói todo um sentido para a sua vida, na loucura. Então, ele sendo a mulher de Deus, ele tem um lugar de exceção no mundo, tem um lugar especial. E ele consegue estabilizar a psicose dele por esse delírio.
É claro que a gente não pode generalizar, não vai ser assim para todo mundo, né? É um caso clássico do Freud, mas é isso, assim, da gente poder olhar para o delírio de um modo diferente, não querendo extinguir o delírio, né? Mas entendendo como, a partir do delírio, o sujeito vai construindo essas hipóteses, né? Essas soluções, e ajudar o sujeito nessa construção delirante. E aí eu não sei se tem tempo, assim, mas tem um caso que é incrível, um caso lá da enfermaria feminina. Tem tempo para falar? Rapidinho? Tem. Pode falar. Então, o caso lá que eu atendi na enfermaria feminina do Hospital de Jurujuba, que era uma paciente que era usuária de crack, né? E é uma paciente até que eu trabalhei o caso dela no doutorado, uma usuária de crack, né? Onde se tinha muita dificuldade em escutar o sujeito ali, porque também pesa um julgamento muito grande, né, Thiago, sobre o usuário de crack, como má índole, má vontade, né, safadeza, sei lá o que. Tem um julgamento moral muito grande sobre o usuário. Né? Muitas vezes isso é importante também para o estudante, né, Thiago? A gente está atento para o que há de sujeito ali, para além do uso da droga. Tem um sujeito ali, né? E foi na enfermaria, ouvindo esse sujeito, né, que a gente consegue descolar dessa relação com a droga, onde a droga tamponava tudo, né, onde a gente não escutava ali o que havia de sujeito. E ela começa a dizer de uma relação com o outro, né, uma relação muito paranoica, e ela consegue dizer que tinha uma escuta alucinatória, que ela escutava a voz do diabo, né? Que era essa voz do diabo que mandava ela usar droga. Olha só. Então ela usava droga respondendo um comando alucinatório. E aí ela faz ela começa a fazer uma construção delirante a partir das mensagens que ela diz que começa a receber a partir da Bíblia. É uma coisa muito delirante. Assim. A Bíblia se abriu nessa página que eu precisava ouvir nesse momento. Né? Então ela começa a fazer toda uma construção delirante a partir daí e começa, né, a parar de usar droga, porque ela já se sente confortada por essa palavra do divino, de Deus, contrapondo a escuta alucinatória da voz do diabo. Então, esse é um caso muito bonito, assim, a minha tese está aí no domínio público, né, o caso dessa paciente, mas que ela faz toda uma construção delirante a partir dessas mensagens aí enviadas por Deus, que amenizam essa escuta alucinatória. E junto, né, como já não estava tão submetida a essa escuta alucinatória, também não precisa recorrer ao crack para se satisfazer. Júlia, que magnífico. Eu acho que a gente termina com esse gostinho de quero mais, assim, de estudar cada vez mais e mais e mais. Espero que a gente tenha instigado, né, o máximo dos indivíduos que gostem do tema, né, e daqueles que não vão seguir, né, por essa área de especialização, que tenham conhecido um pouquinho mais, porque isso é do humano. Né? Vocês vão esbarrar todos os dias da vida de vocês com indivíduos com essas questões. Júlia, quer colocar alguma coisa para finalizar? Assim, eu queria te agradecer imensamente, tá? Assim, foi fantástico, incrível. Espero que a gente possa ter uma outra oportunidade de uma conversa direcionada, de repente, né, para algum tema específico, se for possível, mas pode, por favor, a palavra é você. Então, Thiago, agradeço o convite, né? Eu gosto muito, nós, como estávamos falando disso um pouquinho antes, né, como professores universitários, a gente gosta muito, né? A gente tem o desejo de transmitir alguma coisa, né, aos alunos aí nessa formação, que a gente sabe que é uma formação continuada, né? A formação não termina quando a gente conclui a faculdade, a gente vai estar aí em formação, né? Pelo resto da nossa vida, né? Pelo resto das nossas carreiras. E dizer isso, assim, deixar como ensinamento, eu acho que eu aprendi com Freud, é que a gente aprende muito com os pacientes, né? A gente aprende com cada paciente, com cada caso clínico, e a gente não deixar isso cair no esquecimento, não entrar no automatismo, né, Thiago? Tá sempre atento que cada sujeito carrega uma história e que ele tem a nos ensinar, enquanto clínicos, né,
a partir dessa escuta que a gente tem desse sujeito em sua totalidade. Brilhante. Júlia, obrigado por cada palavra, tá bom? Gente, até a próxima. Foi bom estar com vocês. Tchau. Tchau.